Olá, meu nome é Nelise Gribel e você está no canal Reengenharia na Saúde. Hoje falaremos sobre planejamento estratégico. Você conhece o termo? Domina o conceito? Vamos entender um pouquinho então. Você já se perguntou como um hospital decide onde abrir uma nova clínica ou adotar uma nova tecnologia? Como ele faz essas escolhas estratégicas? As decisões sobre o local de abertura de uma nova clínica ou adoção de novas tecnologias não são feitas ao acaso. Elas fazem parte de um processo cuidadoso e sistemático, conhecido como planejamento estratégico. Mas o que é exatamente o planejamento estratégico e como ele funciona nas organizações de saúde? O planejamento estratégico é o processo por meio do qual as organizações definem sua direção e tomam decisões sobre como alocar seus recursos para perseguir essa direção. Isso envolve a definição de visão e missão claras, a identificação de objetivos e metas estratégicas, avaliação do ambiente interno e externo e a implementação e monitoramento do plano estratégico. Por exemplo, se um hospital está considerando abrir uma nova clínica, o plano estratégico envolverá a análise detalhada das necessidades de saúde da comunidade, da competitividade do mercado, da viabilidade financeira e dos recursos necessários. A decisão não será apenas sobre onde abrir a clínica, mas também sobre que tipo de serviços oferecer, como financiar a clínica e como ela se encaixa na missão e nos objetivos estratégicos do hospital. Por exemplo, antes de abrir uma nova clínica, um hospital examinaria as necessidades de saúde da comunidade, a concorrência no mercado, a viabilidade financeira e os recursos disponíveis. Da mesma forma, a adoção de uma nova tecnologia envolveria uma avaliação de seu valor para o atendimento ao paciente, a eficiência operacional e o alinhamento dessa tecnologia com as metas estratégicas da organização. A organização também precisará considerar os custos da tecnologia, os recursos necessários para sua implementação e as implicações para a equipe e os processos de trabalho. Resumindo, planejamento estratégico é uma ferramenta que permite às organizações de saúde tomarem decisões informadas e orientadas para o futuro. Ela ajuda a garantir que as organizações estejam se movendo na direção correta, utilizando recursos da melhor forma possível e respondendo efetivamente às necessidades de seus pacientes e comunidades. Portanto, se você é um administrador de saúde, um médico ou um profissional de saúde, é necessário entender os conceitos de planejamento estratégico para que possa contribuir para o sucesso da gestão da empresa que você trabalha. Dito isso, os objetivos de hoje serão: 1. Reconhecer os principais conceitos relacionados ao planejamento estratégico. 2. Identificar o papel do planejamento estratégico nas organizações e suas principais ferramentas de comunicação e alinhamento organizacional. 3. Distinguir as diferentes ferramentas utilizadas no processo e as necessidades de adaptação de acordo com os contextos que serão aplicados. 4. Compreender o processo de planejamento estratégico de uma empresa independente do seu segmento de negócio, sabendo avaliar o grau de maturidade do processo e as necessidades de adequação para que funcione de forma plena e efetiva. E, por fim, o quinto ponto será analisar o desempenho de uma organização por meio de seus projetos estratégicos e avaliar os resultados através de seus indicadores, em conformidade com os objetivos traçados para a organização e cumprimento da sua missão. Então, agora vamos começar falando dos 5 objetivos. O primeiro vai ser reconhecer os principais conceitos
relacionados ao PE. Para isso, a gente tem que primeiro saber o que é planejamento estratégico. Bem, planejamento estratégico, como eu já disse, estou repetindo, é um processo que envolve a definição de estratégias para alcançar os objetivos e metas de uma organização. Durante o planejamento estratégico, a alta administração da empresa identifica a direção estratégica da organização, estabelecendo missão, visão, objetivos e metas e até táticas. É também durante esse processo que a organização analisa seu ambiente interno e externo através de ferramentas como análise SWOT ou se não matriz de Anzoff. Qual que é o papel do planejamento estratégico nas organizações? Cabe ao planejamento estratégico orientar uma organização em direção ao cumprimento de sua missão e de sua visão. Ele fornece um roteiro que conecta as ações atuais com os objetivos futuros. Ao fazer isso, o planejamento estratégico ajuda as organizações a alinharem as suas operações e os seus recursos com seus objetivos. Um outro objetivo que eu comentei agora há pouco foi identificar o papel do planejamento nas organizações e as principais ferramentas de comunicação e alinhamento organizacional. É muito importante você comunicar para os empregados da sua organização qual é o seu planejamento estratégico. Para isso, você vai usar uma ferramenta conhecida no mercado chamada como Balanced Scorecard, que é um BSC, que é uma das ferramentas de planejamento mais comumente utilizadas. Ela permite que as organizações traduzam sua estratégia em objetivos mensuráveis e monitoráveis, alinhando as atividades operacionais com a estratégia da organização. Além disso, gestão de mudança e comunicação eficaz desempenham um papel muito importante na implementação do seu planejamento estratégico. Então, você precisa usar essas ferramentas. Bem, o BSC Balance Scorecard, ele tem 4 perspectivas: a financeira, cliente, interna, aprendizado e crescimento. Vamos supor que eu esteja numa organização de saúde e que na perspectiva financeira o objetivo seja aumentar a eficiência financeira e sustentabilidade do hospital. Então, eu tenho essa estratégia que está sendo comunicada para todos os empregados. Então, como é que eu vou medir se os meus empregados estão realmente contribuindo para essa estratégia? Bem, eu posso implementar indicadores. Que indicadores seriam esses? Exemplo: receitas geradas por procedimentos médicos, custo médio por paciente atendido, taxa de inadimplência e recebíveis em atraso, investimento em equipamentos médicos e infraestrutura. Você concorda que esses 4 indicadores permitem eu estar medindo na perspectiva financeira se eu estou atingindo o objetivo? Uma outra perspectiva do BSC é a perspectiva de cliente. Vamos supor que o meu objetivo estratégico seja melhorar a experiência dos meus pacientes e familiares. Como é que eu posso tangibilizar se esse trabalho está sendo feito? Através de indicadores. Primeiro seria insatisfação dos clientes ou dos pacientes, vamos chamar assim. Tempo médio de espera para atendimento. Taxa de retenção de pacientes, número de queixas e elogios recebidos. Eu consigo medir se a minha estratégia de atender o cliente, né, meu objetivo estratégico, ele está sendo operacionalizado na base da organização. Uma outra perspectiva do BSC é a perspectiva interna, que seria aumentar a qualidade dos serviços médicos e a eficiência operacional. Então, eu tenho esse objetivo. Então, eu vou implementar indicadores. Quais seriam esses indicadores? Taxa de infecções hospitalares, bom indicador. Taxa de ocupação de leitos. Tempo médio de permanência dos pacientes. Taxas de cirurgias bem-sucedidas. Realmente, esses 4 indicadores,
eles vão conseguir monitorar como está a gestão, a operação da minha organização de saúde. E a perspectiva de aprendizado e crescimento. Vamos supor que o meu objetivo estratégico seja desenvolver a capacidade da equipe e a adoção de tecnologia. Esse é o meu objetivo. Como é que eu implemento isso? Eu posso ter os indicadores de taxa de treinamento e capacitação da equipe médica, posso ter o número de certificações de especializações alcançadas pelos profissionais, como também eu posso ter o investimento em pesquisa médica e inovação tecnológica. Com esses indicadores, eu vou conseguir realmente estar medindo o atingimento, né, das minhas metas. Então, o BSC permite que o hospital defina metas claras em cada perspectiva, acompanhe os indicadores e, dessa forma, ele meça o progresso, o avanço em relação a essas metas. Essa abordagem estratégica vai alinhar as equipes do hospital e orientar as decisões para alcançar uma prestação de serviço mais eficiente, mais segura e centrada no paciente. Você percebeu como é que é importante o planejamento estratégico e a comunicação eficaz dele para toda a organização? Bem, o nosso quinto objetivo de hoje é analisar o desempenho de uma organização por meio do avanço físico de seus projetos estratégicos e avaliação de resultados por meio de seus indicadores. Tudo isso em conformidade com os objetivos traçados para a organização e cumprimento da sua missão. A análise do desempenho de organização de saúde, como um hospital, por meio do avanço físico de seus projetos estratégicos e avaliação de resultados por meio de indicadores, é crucial para assegurar que a instituição esteja alinhada ao seu objetivo estratégico e cumprindo a sua missão. Então, eu no planejamento estratégico, que geralmente tem um horizonte de 5 anos, eu tenho uma série de objetivos estratégicos. Para eu atingir esses objetivos estratégicos e ter o retorno esperado, eu posso implementar projetos estratégicos. Então, vamos falar agora de alguns exemplos práticos na área de saúde de projetos estratégicos. Um deles pode ser a implementação de prontuário eletrônico. Bem, a implementação de prontuário eletrônico pode ser um projeto que foi definido que tinha como objetivo melhorar a eficiência na gestão de informações dos pacientes e garantir a segurança dos dados. Então, esse seria o objetivo estratégico. Agora, como é que eu vou avaliar o avanço físico desse projeto? Eu posso fazer perguntas. Quantos setores já adotaram o prontuário eletrônico para o paciente? Em que etapa de implementação o projeto se encontra? Como é que eu vou ter acurácia por indicadores que esse projeto está avançando? Eu posso criar indicadores como redução no tempo de atendimento, número de erros de medicação ou prescrição devido a informações mal registradas. Bem, esses indicadores, eles vão me dar a certeza que o meu projeto de implementar o prontuário eletrônico, ele está avançando, né? E ele está dando o retorno esperado. A implementação de uma unidade de terapia intensiva, por exemplo, ela pode atender um objetivo estratégico que está lá no planejamento estratégico. Que objetivo seria esse? Ampliar a capacidade de atendimento a pacientes críticos. Então, se eu tenho esse objetivo, resolvo ampliar a minha unidade de terapia intensiva. Como é que eu vou avaliar que esse projeto ele está avançando? Bem, posso perguntar: quantos leitos foram adicionados? Estão todos equipados? Estão todos em funcionamento? E quais os indicadores para eu medir esse projeto? Taxa de ocupação da UTI, tempo médio de permanência, taxa de mortalidade da UTI. Um outro projeto estratégico, alinhado a um objetivo, pode ser um programa de prevenção de infecções hospitalares. Esse projeto ele pode estar associado ao objetivo de reduzir a incidência de infecções nos pacientes internados.
Então, como é que eu vou medir o avanço físico desse projeto? Implementação de protocolos, tratamentos realizados, equipamentos adquiridos, tudo isso vai sinalizar que de fato eu estou conseguindo medir o avanço desse projeto. E quais seriam os indicadores para eu ter certeza? A taxa de infecção hospitalar, taxa de readmissão devido à infecção e até um feedback dos pacientes sobre medidas de higiene. Um outro projeto estratégico, que é muito utilizado nas organizações de saúde, são projetos de certificação de qualidade hospitalar. Ele está alinhado a que objetivo estratégico? Obter reconhecimento nacional ou internacional pela qualidade dos serviços. Como é que eu meço esse avanço desse projeto? Quais padrões foram implementados? Em que etapa está o processo de certificação? É isso que o gestor tem que perguntar. E quais seriam os indicadores de resultado? Conquista da certificação, que seria o melhor, feedback dos pacientes e indicadores clínicos de qualidade. Um outro projeto estratégico seria um programa de humanização do atendimento. Quando a gente cria numa instituição, na área de saúde, um programa desse, na verdade, existe por trás, associado a esse projeto, um objetivo estratégico. Qual que seria? Melhorar a experiência do paciente durante sua jornada no hospital. Vocês lembram da questão da experiência? Do quanto é importante não só a satisfação, mas a experiência do paciente? Como é que eu vou saber se esse projeto está avançando? Quantos profissionais foram treinados? Quais departamentos incorporaram as práticas de humanização? Quais seriam os indicadores para tangibilizar esse projeto? Satisfação do paciente, tempo de resposta a queixas ou reclamações e feedback dos colaboradores. Bem, ao monitorar o avanço físico dos projetos estratégicos e avaliar seus resultados por meio de indicadores, os gestores das organizações de saúde, eles podem fazer ajustes, né, que sejam necessários para garantir que aquela instituição esteja no caminho certo, alinhada ao seu propósito e ao seu objetivo, assegurando a melhor direção e o reconhecimento no mercado. Bem, o terceiro objetivo de hoje é distinguir as diferentes ferramentas utilizadas no processo e as necessidades de adaptação de acordo com os contextos que serão aplicadas. A adaptação de ferramentas de planejamento estratégico, ela é dependente do contexto organizacional. As ferramentas de planejamento estratégico, elas precisam muitas vezes serem adaptadas. Por exemplo, nós temos a matriz BCG, que ela pode ser mais adequada para empresas com uma diversidade de produtos ou para uma unidade de negócio, né? Um exemplo, por exemplo, eu tenho uma unidade de obstetrícia no hospital, ou eu tenho uma emergência, com certeza esses serviços geram receita para o hospital. Dentro da matriz BCG, que ela tem na linha horizontal a participação de mercado e na vertical o crescimento, ela estaria no primeiro quadrante inferior. Ela está com um crescimento mais estacionado, porque eu já tenho aquelas receitas certas, né? Mas ela tem uma participação relevante. Já se eu tiver oferecer um produto ou um serviço mais obsoleto, ele estaria no quadrante ao lado, que seria o quadrante abacaxi, onde eu tenho um crescimento baixo e uma participação de mercado baixa. Isso levaria o gestor a descontinuar aquela prestação de serviço. Mas, como eu falei, isso são para unidades grandes, para grandes instituições. Se a sua empresa for pequena, ou for uma startup, uma clínica, você vai optar pela análise SWOT. O que é a análise SWOT? Ela também trabalha com quadrantes, mas ela faz uma análise das forças, das fraquezas, das ameaças e das oportunidades. Então, como você vê, você tem ferramentas que você vai adequar conforme o porte da sua organização. Outro item que a gente pode comentar, uma outra questão que é relevante, é avaliar o grau de maturidade do processo de planejamento estratégico.
A avaliação da maturidade do processo de planejamento estratégico, ela envolve a avaliação de vários aspectos, incluindo a clareza da estratégia, o alinhamento entre estratégia e as operações, a capacidade de execução da estratégia e até a flexibilidade para adaptar a estratégia conforme necessário, porque os ambientes são dinâmicos e muitas vezes é necessária essa flexibilidade. Um outro ponto relevante é a avaliação do desempenho organizacional. A avaliação do desempenho de uma organização, ela pode ser realizada por meio do monitoramento do progresso de seus projetos estratégicos e da avaliação de seus indicadores, que eu também mencionei agora há pouco, né? Então, o que a gente pode concluir? Que as organizações elas podem utilizar indicadores-chave de desempenho para medir esse progresso em relação aos seus objetivos. Esses indicadores-chave são chamados os KPIs. Vamos dar alguns exemplos? Taxa de satisfação do paciente. Mede o quê? Mede o grau de satisfação do paciente em relação aos serviços prestados por aquela instituição de saúde. Segundo, tempo médio de espera. Vai avaliar o tempo que o paciente espera para receber atendimento ou ser atendido em diferentes setores, emergência, consultas, exemplos. Isso é um KPI. Um outro KPI bastante importante na área de saúde é a taxa de ocupação de leito. Monitora a proporção de leitos ocupados em relação ao total disponível, ajudando a gerenciar a capacidade do hospital. Taxa de mortalidade hospitalar, também é importante, mede o número de óbitos em relação ao total de pacientes internados em determinado período. Um outro KPI também bastante relevante, taxa de internação. Avalia a proporção de pacientes que retornam ao hospital para serem reinternados em curtos períodos após a alta. Um outro KPI que as organizações utilizam bastante na área de saúde são a taxa de infecção hospitalar. Mede a ocorrência de infecções adquiridas durante a estadia do paciente no hospital. Temos também o tempo médio de permanência, calcula a média de tempo que os pacientes permanecem internados no hospital. Índice de rotatividade de funcionários, mede a taxa de saída de funcionários em relação ao total de colaboradores daquela instituição de saúde. Taxa de cobrança e recebimento, avalia a eficiência na cobrança de serviços médicos e o recebimento das receitas geradas. Você concorda que é um KPI bem importante para você gerir a sua organização? E a taxa de acesso a exames e consultas vai medir o tempo que o paciente leva para agendar e receber os exames e as consultas médicas. Esse processo é bem relevante também. É bom também entender, compreender, né, o processo de planejamento estratégico de uma empresa, independente do seu segmento de negócio. Para isso, nós vamos comparar o planejamento estratégico de duas empresas da área de energia, especificamente óleo e gás, para entender como essas empresas vêm se posicionando no mercado, e depois três hospitais reconhecidamente competentes. O objetivo é que vocês percebam que o planejamento estratégico dessas organizações se passa pelos conceitos e, independente do segmento de negócio, o conceito é sempre o mesmo. Pelas diferenças de missão, visão, valores, vocês perceberão o posicionamento dessas empresas no mercado e entenderão qual é o seu market share, ou seja, a parcela de mercado que ela atende. Mas antes vamos dar aqui uma respiradinha para conceituar o que é market share. Market share é um conceito usado no mundo dos negócios para representar a porção de mercado controlada por uma empresa, produto, serviço ou marca. É uma medida de quanto um determinado mercado ou setor de uma empresa tem em termos de vendas em relação aos seus concorrentes. Por exemplo,
Se uma empresa vende 100 unidades de um produto e o total de unidades desse produto vendido por todas as empresas no mercado é 1.000, então a empresa tem uma participação de mercado, ou seja, um market share de 10%. 100 por 1.000, 0,10, 10%. Market share é uma métrica importante porque proporciona uma visão de quão bem uma empresa está se saindo em relação aos seus concorrentes. Ele pode revelar o tamanho da empresa em relação ao mercado e se a empresa está ganhando, mantendo ou perdendo espaço nesse mercado. Isso pode ser crucial para o desenvolvimento de estratégias de marketing e vendas. O conceito de market share ou participação de mercado, ele também se aplica ao setor de saúde e pode se referir à quantidade de pacientes, procedimentos ou serviços de saúde que uma organização de saúde específica fornece em comparação com outras organizações no mesmo mercado. Um exemplo: um hospital pode ter um determinado market share para cirurgias cardíacas em uma cidade ou uma região, o que significa que ele realiza uma certa porcentagem de todas as cirurgias cardíacas realizadas nessa área. Essa participação de mercado poderia ser calculada ao dividir o número de cirurgias cardíacas realizadas por esse hospital pelo número total de tais cirurgias cardíacas realizadas em todos os hospitais daquela região. Da mesma forma, uma organização de saúde pode ter um determinado market share de pacientes cobertos por um tipo específico de seguro de saúde, o que pode ser calculado ao dividir o número de pacientes que atende com esse seguro pelo número total de pessoas na área que possuem esse tipo de seguro. Assim, como em outros setores, o market share é uma métrica importante para as organizações de saúde entenderem a sua posição competitiva no mercado e ajudá-las a desenvolver estratégias para crescer e melhor atender às necessidades de seus pacientes. Bem, vamos então conhecer o perfil de duas empresas do segmento de óleo e gás e estar comparando, tá analisando como elas se posicionam, até no site, na mídia, e como a gente percebe esse planejamento estratégico nesses veículos. A primeira empresa é uma empresa estatal norueguesa, a Equinor. Na definição do site, quando ela diz quem somos, ela diz que é uma empresa que pensa o futuro hoje. Ela menciona a presença global dela, dizendo ser a maior operadora da Noruega e, inclusive, uma das maiores operadoras offshore do mundo. Ela também cita ser uma força crescente em renováveis. Segundo a Equinor, ela tem mais de 20.000 pessoas, cerca de 21.000 pessoas, desenvolvendo petróleo, gás, energia eólica e solar em mais de 30 países. Ela também menciona que ela produz por dia mais de 2 milhões de barris, de petróleo diários, e ela tem 67% de suas ações, já que ela é estatal, pertencentes ao governo. A missão ou o propósito da Equinor, mencionado no site, é transformar recursos naturais em energia para as pessoas e o progresso para a sociedade. A visão dela é moldar o futuro da energia, os seus valores, que também fazem parte, um item que faz parte do planejamento estratégico, propósito, missão, valores, é abertura, coragem, colaboração e cuidado. E a estratégia que ela diz claramente que é sempre seguros, alto valor, baixo carbono. Vocês vejam que ela foi bem objetiva, ela está comentando que ela está comprometida com a criação de valor de longo prazo e um futuro de baixo carbono. Agora vamos também conhecer o site de uma estatal brasileira, a Petrobras. Quando a gente observa o quem somos, ela diz que ela é uma empresa movida pelo desafio de prover energia
que assegure a prosperidade de forma ética, segura e competitiva. Vocês percebem que é interessante mencionar os aspectos éticos, segurança e competitividade na definição de quem somos, que é muito próprio desse segmento de óleo e gás. Com relação à presença global, a Petrobras ela foi bem específica, ela menciona que ela está presente em 19 países e ela mostra essa abrangência listando os continentes, América do Sul, Norte, Ásia, África, Europa. Ela comenta também no site que, por meio de joint ventures e demais parcerias, as suas unidades incorporam o mais avançado em tecnologia, mantendo-se referência mundial no setor energético, que é um aspecto bem relevante para o setor, pois reafirma o seu posicionamento de vanguarda na tecnologia, que com certeza é um diferencial nesse segmento. O objetivo aqui não foi comparar as empresas de forma alguma, mas sim evidenciar que grandes empresas elas têm o seu perfil de negócio muito bem definido, até quando nós consultamos o site dessas empresas. Podemos perceber claramente quais são os seus objetivos estratégicos e aonde elas querem chegar no horizonte do plano estratégico, que é um horizonte de 5 anos. No setor de saúde, o planejamento estratégico ele é particularmente importante devido à natureza complexa e dinâmica do ambiente de cuidados de saúde. Hospitais, clínicas, laboratórios e outros tipos de organizações de saúde utilizam o planejamento estratégico para definir objetivos claros e desenvolver estratégias para melhorar a qualidade dos cuidados, aumentar a eficiência e responder a desafios, como mudanças na política de saúde, avanços tecnológicos e flutuações nas demandas dos pacientes. Alguns exemplos de como as organizações de saúde aplicam o planejamento estratégico incluem você definir metas para melhorar a qualidade dos cuidados ao paciente e desenvolver estratégias para atingir essas metas. Identificar novas tecnologias ou práticas de cuidado que podem ser adotadas para melhorar a eficiência e a eficácia do tratamento. Avaliar as tendências demográficas e de saúde da população que você atende para antecipar mudanças na demanda e planejar adequadamente a capacidade do serviço. Analisar também o ambiente político, regulatório, para identificar possíveis mudanças que poderão afetar a organização e, com isso, desenvolver planos de contingência para lidar com essas mudanças. Vocês viram como é importante eu ter uma visão estratégica, um planejamento estratégico na área de saúde. Vamos então agora olhar alguns hospitais que estão usando o planejamento estratégico e, com isso, eles estão buscando aumentar o seu market share com base em práticas comuns no setor de saúde. Um desses é o Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês ele é conhecido pela qualidade de seu serviço e pelo uso de tecnologia de ponta. Provavelmente, o plano estratégico do Sírio-Libanês envolve a constante modernização de suas instalações e equipamentos e investimento em treinamento e desenvolvimento, para que a sua equipe médica e administrativa responda a essa exigência. Provavelmente também ele busca parcerias estratégicas para expandir o seu serviço, a fim de aumentar o seu market share, ou seja, a sua porção de mercado. Um outro hospital reconhecido é o Albert Einstein. Ele é conhecido como um dos mais prestigiados do Brasil e provavelmente no seu plano estratégico ele vai tentar manter, né, esse padrão de cuidado investindo nisso. Isso pode envolver a adoção de tecnologias novas, né, de tratamento, ampliação de serviços para atender uma população mais ampla, ou mesmo até expansão geográfica através de novas instalações ou de parcerias. Todas essas estratégias
poderiam ajudar o hospital a manter ou aumentar o seu market share. Um hospital agora em Orlando, que eu conheci, foi o Hospital Celebration, que é o Florida Hospital Celebration Health. Ele está localizado nos Estados Unidos e esse hospital usa o planejamento estratégico para identificar e responder às necessidades específicas de saúde de sua comunidade local. Olha que interessante, né? Isso abrange oferecer novos serviços ou programas baseados em tendências demográficas ou de saúde que eles estão identificando. Também inclui estratégia para melhorar a eficiência e a qualidade do atendimento ao paciente. Com essas estratégias, o hospital pode aumentar a sua participação de mercado e atrair mais clientes e atender melhor às suas necessidades. Lembre que esses são apenas exemplos de como esses hospitais podem usar o planejamento estratégico para melhorar seus serviços e aumentar a sua participação no mercado. Meu nome é Annelise Gribel, sou engenheira, mestre em administração, especialista em reengenharia de processos e reestruturação, com MBA em gestão de saúde e com muita história de vida e experiência para dividir com você. Neste canal, eu falo de conceitos fundamentais de gestão de negócios aplicados na área de saúde para que você se torne um gestor bem-sucedido nessa área, além de dar várias dicas de livros e temas associados a esse assunto. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal Reengenharia na Saúde. Clique no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também me siga no Instagram, Elise Gribel, e se você gostou do vídeo, curte, ok? Esse aqui é o Afonso. O Afonso, ele entende muito de planejamento estratégico. Ele gosta mesmo de jogar bolinha, né, Afonso? Ele fica pensando como fazer a bolinha sair de cá, chegar até aqui, qual é a melhor jogada. Foi ele que atrapalhou nossa gravação hoje algumas vezes, né? Fala com as pessoas, Afonso, dá um oi.